no ar. Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Dando continuidade, Vanessa, diz pra gente, muitas mudanças estão acontecendo em todo o mundo, né, devido a toda essa transição planetária, a transição espiritual, a transição do ser. E nós sabemos que cada povo tem as suas próprias questões existenciais para fazer um mergulho interior e se entender, né, trabalhar, superar. Com todos esses acontecimentos políticos que vêm ocorrendo nos Estados Unidos, você percebe alguma mudança significativa com reflexo no trabalho espiritual? Sim, com certeza, Iraci. A gente vê que existe uma mudança. Se eu pudesse definir numa expressão, a gente está passando uma faxina. Uma faxina. O que quer dizer? A casa estava lá, no país americano. E as coisas estavam nos seus lugares tais quais. Agora chegou a faxina, então dá para ver exatamente o que não está funcionando e que precisa mudar. É desconfortável, mas os arquitetos e engenheiros espirituais com certeza querem uma reforma. E a reforma não é fácil, como no Brasil em outros aspectos. Lá nos Estados Unidos a gente vê uma urgência da reestruturação familiar social. Do ponto de vista espiritual, a gente vê recentemente uma revelação mediúnica de Divaldo Franco, que Sueli Caldas Schubert até fez um estudo na internet a respeito, e a gente confirma essas entidades menos felizes, bem, vamos dizer assim, imponentes, querendo desafiar os trabalhos do bem, mas nós que vimos de pelo menos 2 milênios depois que Jesus nos orientou, ele já disse que isso iria chegar. O joio e o trigo iam ter permissão para crescer, e agora, vamos dizer, na sua maioridade, o bem é gritante e o mal, infelizmente, está gritante. Mas o bom disso é como a Alzira Bessa falou para a gente num curso em Sacramento, nos trabalhos do professor Euridice Barçanufo. O bem e o mal são tão distintos que não há como confundi-los. E eu vejo que lá nos Estados Unidos o bem e o mal estão tão distintos que não há mais como confundir. É assustador por um lado, mas por outro lado é magnífico, porque quem vê vai fazer a sua escolha de forma consciente. Não tem como mais dizer, eu não percebi. Não tem. Realmente é gritante, né? É gritante. São dois opostos berrantes ali que fazem com que as pessoas saibam identificar. Exato. Né? Não existe o sem querer. Desculpe, não percebi mesmo. Não. É evidente. E essa liberdade de ambos os lados a gente vê nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos espirituais, tanto do lado bom como que quem quiser se sintonizar com o bem, você vira-se. Quantos espíritos amorosos, como professores, que estão abertos a orientar o bom aluno. Quem quiser ser bom aluno, não vai faltar bom professor. Com certeza. Mas se você quiser ser mau aluno, não vai faltar amigo que vai juntar na turba para fazer a bagunça também. Verdade. Então a gente vai escolher. Sim. O que a gente quer fazer. Ser o bom aluno e se aplicar. Se for, vai ter muito professor bom no plano encarnado, desencarnado.
E no plano do mal, se quiser fazer o mal, esse que é o perigo. Você fazer um mal desse tamanho, sozinho, não vai ficar. E ele é forte e pode levar às tragédias que a gente está vendo hoje, como a gente viu de Las Vegas. Às vezes as pessoas falam, como que aconteceu isso? Não começou naquele dia. Nada começa naquele momento sem que ninguém percebesse, né? Exato. Tudo vai começando com um conjunto de pessoas, vai sendo arquitetado, vai sendo planejado e vai sendo articulado ali, movimentado. Nada fica às escondidas, até aquilo explodir, né? Até aquilo exacerbar aos olhos de todos. Pensamento é vida. Com Emana, certeza, com né? certeza. Vanessa, por aqui, as questões relativas à saúde emocional ainda estão muito urgentes, o que resultou na psicografia e na publicação de um livro da conhecida psiquiatra Nise da Silveira. O livro Reconstruindo Emoções. Problemas com a saúde emocional são também um ponto recorrente no trabalho no centro espírita que você preside? Sim. Aliás, esse livro nós estamos estudando e começamos a ler e foi fascinante porque nós temos feito um trabalho nos Estados Unidos com algumas técnicas diferenciadas da neurociência e da psicologia que nós criamos no trabalho na Universidade de Maryland, montando o School of Emotion. No próprio Espiritismo, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que a emoção é a base. É a base, porque emoção é a expressão vibracional do ser. Sim. Né? É aquilo que vem e de externar. É aquele movimento que se externa. As pessoas vivem uma época de analfabetismo emocional. Total. Se 100 anos atrás o analfabetismo intelectual, eu vou colocar entre aspas essa expressão, ele era muito maior que hoje, hoje a gente está vivendo ainda a era da alfabetização emocional. Então é muito pertinente a publicação desse livro, porque ele vem nos dar instrução do beabá, não que ele seja básico, mas para que a gente possa começar a identificar o que eu estou sentindo, botar nome, sem medo, sem querer fugir e saber o que fazer. Não é porque você sente raiva que você é mal, porque a raiva até o animal sente. Você tem estruturas fisiológicas no seu sistema nervoso que permitem que você sinta raiva. Então não pode ter raiva de ter raiva. Com certeza, é natural. É natural. Agora, o que você vai fazer com a raiva? Mas você só vai saber o que fazer se você souber que está sentindo. Você está sentindo raiva? E agora, o que eu faço? Você pode escolher. Quero continuar sentindo? Não. Quero continuar. Então tá, continua, mas continua consciente. Não quero. Então o que eu faço? Aí vem Joana de Ângeles. Põe o seu pensamento em outra coisa. Pega o livro, leia, assista uma palestra, tenha uma conversa com uma pessoa que já está mais equilibrada, vai fazer um caminhar na natureza para você absorver outras oportunidades e saiba que você pode escolher. Então eu vejo que esse livro, ele vem na hora, é mesmo como Kardec diz, é uma sinfonia de espíritos orquestrando a nova era. Para que a humanidade continue progredindo, porque o progresso é lei divina. Com certeza, com certeza. É um chamamento, né, para despertar, né? Exato. Com certeza. Vocês já desenvolveram tratamento espiritual lá e, assim, os americanos ainda preferem buscar tratamento desse tipo aqui no Brasil? Olha,
eu diria o seguinte, tem duas facetas, né? Uma é a questão vibratória. Eu queria até dar essa mensagem, Iraci, para o brasileiro. O Brasil pode ter questões sociais internas, mas no mundo, ele é o único país no mundo que não tem embates com outras nações. Em função disso, a atmosfera espiritual dele é mais leve. Acredite, apesar dos seus desafios internos. E por ser assim, tem uma facilidade nesse intercâmbio, porque existe a questão da pacificação com outras nações. Se você for brasileiro e vai no mundo inteiro, ele é benquisto, ainda que tenha alguns preconceitos aqui e acolá. Infelizmente, nos Estados Unidos, nós temos algumas barreiras vibratórias muito contundentes, em funções de inúmeras guerras com outras nações. E o preço que se paga é inclusive esse, o desenvolvimento de um trabalho de tratamento espiritual mais ostensivo. Nós, os médiuns lá, como disse Divaldo Franco uma vez para mim em 2006, quando eu estava acompanhando num tour em Belo Horizonte, ele falou assim para mim: Vanessa, como é que você consegue pensar em Baltimore? Eu tomei um susto. Eu falei: Divaldo, o que você quer dizer com isso? É para eu voltar? Porque se for eu volto. Pode falar. Ele falou não. Aí ele sorriu e disse: eu tô te dizendo porque se é difícil você estar fazendo, continue. A gente tem que se render ao trabalho da reparação das nossas questões do passado. Abaixar a cabeça e ajudar aqueles que às vezes a gente mesmo atrapalhou. Mas o trabalho mediúnico nesse nível que tem no Brasil, ele tem as suas dificuldades por questões vibratórias essencialmente. É complexo, mas nos nossos centros espíritas vários, em costa leste, costa oeste, norte e sul dos Estados Unidos, há muitos bons trabalhos bem estruturados de desobsessão, de tratamento espiritual. Mas não existe na dimensão que ainda existe no Brasil. É muito pouco, é raro. São poucos centros que fazem o trabalho, o tratamento espiritual. Exato. Há muitos centros que estão lá, por exemplo, há 20 anos e não tem um trabalho, às vezes, mediúnico estabelecido, não tem um trabalho de tratamento de acolhimento espiritual. Nos centros que a gente fundou e preside, atualmente o Centro Espírita da Virgínia, que fica perto de Washington, a gente tem um trabalho de assistência espiritual do nível. Então, por exemplo, casos graves, como antes da gente viajar, uma mãe americana com uma moça americana de 24 anos, tinha acabado de sair do hospital psiquiátrico. Ela tinha ligado pra gente: Vanessa, eu preciso. Eu falei: venha, porque eu vou viajar no dia seguinte. Ela veio, a gente fez a consulta e os espíritos falaram: ela precisa de um tratamento de passes diários por 2 semanas. E depois disso deu as outras orientações. A gente explicou, organizou a equipe. Eu falei: gente, é aí que é caridade. E precisa fazer esse trabalho. Vocês fiquem, recebam. E o pessoal deu conta, apesar das dificuldades que a própria pessoa tem de cumprir o prescrito. Mas existe esse trabalho. Em Baltimore existe um trabalho há muitos anos de tratamento espiritual e que também é estabelecido para atender os casos, vamos dizer, mais agudos ou aqueles crônicos que vão na essência do equilíbrio da saúde mental. Porque é muito difícil fazer ter aceitação e aderir para continuar fazendo o trabalho, né? O tratamento. Porque ir fazer uma vez, 2 vezes é uma coisa. Agora, a pessoa aderir e fazer todo o longo do trabalho que é necessário para ela se curar, para ela se autocurar, aí é mais difícil. Persistir, né? Persistir. É isso aí. Vanessa, Joana de Ângeles, sua bibliografia tem fácil aceitação entre os leitores americanos? Eu diria que agora, mais facilmente,
está adentrando em função de livros outros que foram psicografados por Chico Xavier, da linha de André Luiz, que vem a dar um subsídio para que se adentre a profundidade de Joana. Mas a gente percebe que agora, em função dessa consciência emocional, que já está se tornando mais pública, há uma busca maior dessa literatura da Joana de Ângeles. Só que a gente precisa das traduções, Iraci. O trabalho espírita nos Estados Unidos, como no resto do mundo, ele depende essencialmente das traduções para a língua inglesa ou outras línguas. Então, o nosso trabalho, ele vem antes de estudar a obra. A gente tem que traduzir a obra para poder estudar a obra e, em sendo divulgada, a partir daí, as pessoas terem acesso. Então, vamos dizer, se o Brasil está no passo que está hoje, nós estamos no mínimo 50 anos atrasados. Puxa vida, precisamos de colaboradores. Muitos. Como dizia Chico Xavier, numa carta escrita para Haddad, com quem ele fundou o primeiro centro espírita nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Ele dizia assim: Haddad, não fique seguindo os petitórios dos espíritas no Brasil, porque é o espírita brasileiro que tem que ajudar o espírita nos Estados Unidos. Aí eu falo, é verdade. A gente já recebe muita ajuda em termos de apoio daqueles que vão, como Divaldo Franco, Jorge Godinho Neri, que é o presidente da FEB, César Pierre de Carvalho, Andrei Moreira, o próprio Haroldo Dutra Dias, Rossandro, Klinge e outros, mas a ajuda que a gente mais precisa é de ter as obras estelares espíritas em inglês para que a gente possa estruturar o trabalho. Sem a literatura, o estudo, a instrução espírita, a gente dificilmente consegue se estruturar de forma sólida. Com certeza, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Vanessa, profissionalmente você é PhD em neurociência. Você acha que o viés científico da doutrina ajuda a emprestar credibilidade ao espiritismo quando a pessoa ainda não está fortalecida na fé? É uma porta de entrada, será? Olha, existia uma crença, as pessoas dizendo, nos Estados Unidos a gente vai divulgar pela ciência. Olha, então a gente volta na base, né? Jesus falou, eu vim para os doentes. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Se ele veio para os doentes, o doente tem vários tipos de doente. Às vezes aquele doente que não acredita em nada. Para ele, talvez, essa abordagem científica espírita, ela pode favorecer. Mas o que a gente tem visto é que quem se achega no trabalho espírita, ele é aquele que está sofrendo também. Com certeza. Então, Jesus não veio. Se você abrir o livro Evolução em Dois Mundos, que a gente traduziu, ele também espera a publicação. A gente fez um estudo de 2012 e 2014 em inglês. O livro Evolução em Dois Mundos é interessante porque o prefácio do André Luiz diz assim, esse livro não é para quem é cientista. Ele é para quem está sofrendo. E aí você fala, meu Deus, como que pode alguém estar sofrendo? Se esperar acabar o livro, não vai conseguir parar de sofrer, porque o livro não é fácil de ler. Mas você vai estudando e você vai vendo, meu Deus, se espíritos de luz tutelam as amebas, tutelam todas as espécies e cuidam desse progresso, como que eu posso pensar no suicídio depois de bilhões de anos tendo babás espirituais, de luz cuidando de nós? Como que eu posso jogar minha vida no lixo?
Como que eu posso abandonar uma criança, um filho do ventre, fazer um aborto? Como que eu posso matar uma vida que eu não criei? Naquele livro você vai ver realmente o que André Luiz falou. Que eu tenho todos os motivos para dizer obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Como o Divaldo diz, para a gente repetir no poema da gratidão de Amélia Rodrigues. Fantástico. Com certeza. Vanessa, você e o seu marido, Carlos Dias, fundaram também uma web rádio e uma revista. Fale para a gente um pouquinho da importância desses projetos para a difusão da doutrina e como é que funcionam esses trabalhos lá. Iraci, hoje eu lembro daquela agonia de Paulo, que a gente pode ler mais detalhado através de Emmanuel, via Chico Xavier no livro Paulo Estevam, quando ele estava agoniado, querendo ir visitar os núcleos cristãos que estavam surgindo e não podia. E foi Jesus mesmo que disse: escreva as cartas, as epístolas. Então hoje, num mundo que não pode esperar a gente chegar pessoalmente para divulgar esse trabalho, os espíritos chegaram para a gente em 2011 e falaram: vocês precisam montar uma rádio. Olha, eu não sou jornalista. O Carlos é, mas ele não está trabalhando como jornalista nos Estados Unidos. Mas como médium, a gente falou: ok, vamos sentar então e obedecer? Que o médium tem que aprender a obedecer o bom conselho. Com certeza. O bom conselho, tem gente que pergunta: mas como você sabe se é bom? Você só pergunta: vai fazer mal a alguém? Não, então é bom. Simples assim, né? Assim, porque é como a Alzira disse, o bem é o bem e o mal é o mal. Vai fazer mal você falar de espiritismo na rádio? Ah, mas e se falar errado? Bom, aí a gente tem que ter a cautela. Claro. Não é, Iraci? Sim. Mas não pode deixar de fazer. Então a gente sentou, montamos, foi lançado em 4 de julho de 2011, porque os espíritos espíritas, Benjamin Franklin, que tutela esse trabalho da rádio e que é um dos espíritos da codificação, ele, através dos mentores, o mentor Joseph nos pediu para montar o trabalho e falou: olha, inaugurar no dia da independência americana, ao meio-dia, quando o sol está mais alto, porque é a luz do Cristo. E quando nós montamos, eles pediram para chamar o Dr. Gary Schwartz. O Dr. Gary Schwartz, no próprio programa, que está gravado até hoje, se alguém for no site da rádio kardecradio.com, você pode ouvir o primeiro programa. A gente também tem um link no SoundCloud com todos os programas. E ele diz assim, sem indução nossa, como um cientista americano, ele falou: Vanessa, vamos hoje declarar a independência espiritual dos Estados Unidos. Olha que bacana. Sem indução nossa. Então existe mesmo uma pleiade material espiritual lutando para a libertação da alma humana na Terra. E o trabalho da rádio de Kardec, que é a Kardec Radio, ele almeja isso, a nutrição espiritual. Por isso que a gente fala Kardec Radio, nourish your soul. É alimentando almas mesmo. E a gente começou com um programa por semana. E os espíritos, todo ano do aniversário, eles projetam planos para que a gente atinja metas. Eles dão assim, um ano para vocês conquistarem essa meta. Nós completamos 6 anos agora e hoje nós temos a rádio 24 horas, um aplicativo de graça para as pessoas, tanto no Android quanto na Apple, e com mais de 30 locutores no mundo inteiro. Olha que bacana. E mais de 60 programas, e todos os programas desde o primeiro dia estão lá disponíveis também em on demand, para as pessoas se quiserem escutar desde o primeiro dia. E nós temos programas
para criança, Kardec Radio for Kids, que é feito por 2 pedagogos, amigos nossos, da Sociedade Espírita da Virgínia, a Mark Smith e a Carol Smith. Nós temos Kardec Radio for Teens, que são para os jovens com jovens, a Bia Lopes, que nasceu lá, mas é filha de brasileiros. Ela com 17 anos começou esse trabalho, ganhou até uma premiação. A gente teve através da rádio, uma parceria com o pesquisador Stephen Post. Fizemos um evento lá ano passado na United Nations, nas Nações Unidas, um programa para os jovens de tolerância religiosa, onde ela foi lá falar da Kardec Radio, do trabalho espírita, a visão espírita para o jovem, com várias pessoas de outras religiões. Ele está tornando o discurso dela dentro de um livro. E temos programas da Jussara Korngold, que é presidente da federação atual, da Federação Americana, que é sobre mediunidade, e muitos outros programas fantásticos, como, por exemplo, os estudos da coleção André Luiz, que Mackenzie Mello, Francisca Kranz. É uma alemã com um brasileiro que sabe tudo de espiritismo, o filho do Jacó Mello, Mackenzie Mello, um coração fantástico e tem um inglês muito bonito. Eles juntos, há mais de 4 anos e meio, fazem os estudos da coleção André Luiz, que tem sido motivo de formação de estudos nos centros espíritas nos Estados Unidos. Olha que bacana! E agora, com os trabalhos que a gente tem há 1 ano, todos os dias às 11 da noite, nós temos o que chamam um centro espírita virtual, com pessoas do mundo inteiro. Recentemente a rádio fez uma campanha de livros para um grupo que estava nascendo na África do Sul. E a Rihanna Williams, que é ela, o marido, que são locais lá, nativos, não são brasileiros, ganharam assim quase meia tonelada de livros. Olha que maravilha! Isso. E a partir dali, ela agora faz programas diários, via o Facebook Live também, traduzindo para o Afrikaner e do inglês para a língua deles. E temos outros americanos que a partir desses estudos também estão gerando outros estudos. Então, a partir do trabalho da Rádio de Kardec, a gente vê a Julija lá na Austrália, também formando um outro núcleo, todos em inglês. Então, a rádio tem sido agora um ponto de apoio dos estudos espíritas em inglês no mundo. A gente é uma alavanca, né? Exato. Nossa, é uma alavanca, é uma luz que está irradiando e divulgando aí. Nossa, que maravilha, você está de parabéns, você e o Carlos, com certeza, porque é um grandioso trabalho de sementeira, né? Sementeira, está aí semeando a doutrina, semeando nos corações, abrindo as mentes, porque é um trabalho de levar conscientização, que existe muito, mas muito, muito além do que os olhos veem, do que as mentes imaginam, né? Exato. É isso aí, é isso aí. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, de mais um bate-papo. E, infelizmente, nós temos que deixar aqui as nossas despedidas. E nós convidamos a Vanessa a deixar as suas considerações finais e um beijinho para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Vanessa. Iraci, eu falo com muita emoção nos olhos e no coração, porque é uma honra a gente poder ser brasileiro. Não temos nacionalidades como espíritas, mas aqueles que podem estagiar na nacionalidade brasileira, principalmente depois do advento do espiritismo, eles são chamados para um compromisso especial. E como diz Eurípides Barçanufo, nós somos aqui a pátria da esperança. Não podemos perder a esperança. E como Emmanuel disse, se somos aqui o coração, vamos mandar esse amor, muito amor, para o mundo inteiro. E eu diria, num apelo muito particular, mandar muita célula de amor para o coração, para o cérebro do planeta.
Porque o cérebro, que é os Estados Unidos, sem o coração, não vai longe. Se ele está convulsionando, é porque o coração está precisando liberar mais amor. Então, que esse Brasil brasileiro possa reforçar a sua bombagem de amorosidade para que o mundo seja muito mais feliz, ampliando a esperança cada dia, a cada momento onde nós estivermos. Obrigada, Vanessa. Obrigada de coração. Que Jesus abençoe, ilumine seu caminho, todo o seu trabalho. E aqui nós agradecemos a presença a todos os nossos queridos ouvintes, aos nossos espectadores, por mais um programa. E você que nos acompanha, esteja sempre ligado, sempre mandando muito amor. E para você deixamos o nosso beijinho cor-de-rosa. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.